Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Bilionário vê garçonete deixar seu filho deficiente liderar uma dança e sua vida muda. Em Chicago, no animado bairro de Park Lincoln, as ruas ganhavam vida com o cair da noite. As vitrines das livrarias independentes, os pequenos cafés iluminados por luzes de fada e os aromas de pão quente e especiarias exóticas criavam um cenário acolhedor, quase mágico. Nesse cenário havia um pequeno e discreto bistrô, muito apreciado pelos moradores locais, a Folha de Bordo. Situado entre uma galeria de arte local e uma floricultura, o lugar exalava autenticidade. Atrás do balcão ou entre as mesas com toalhas xadrez vermelhas, Emily Johnson, 32, trabalhava lá com determinação. Os clientes a adoravam. Ela tinha o tipo de sorriso que aquecia um dia frio, o tipo de olhar atento que nunca deixava um café frio ou um cliente sozinho por muito tempo. Mas poucos sabiam o que aquele sorriso realmente escondia. Emily carregava consigo uma força silenciosa, forjada pelas dificuldades e pela maternidade. Por mais de 8 anos, ela criou o filho sozinha, Lucas, um menino tão frágil quanto luminoso. Diagnosticado com paralisia cerebral ainda muito jovem, Lucas aprenderá a viver em um corpo que nem sempre respondia aos seus desejos. Caminhava apenas com a ajuda de muletas, às vezes de um andador, e seus movimentos eram lentos e incertos. Sua fala também era prejudicada, reduzida a algumas palavras, a alguns sons, mas seu olhar falava por ele. Os olhos de Lucas brilhavam com uma inteligência gentil, um humor tranquilo e, acima de tudo, uma vontade feroz de viver, de existir plenamente. Emily sabia disso, sentia cada vez que ele a olhava com seus grandes olhos castanhos, cada vez que ele se agarrava a ela para seguir em frente, para tentar novamente. As manhãs começavam antes do amanhecer para Emily. Ela costumava acordar às 5 horas, com as pálpebras pesadas e os músculos doloridos de uma noite sem dormir. Seu primeiro instinto foi dar uma olhada em Lucas, para se certificar de que ele não tinha tido uma convulsão durante a noite. Então ela cantava uma música baixinho para ele enquanto preparava seu café da manhã. Ovos mexidos que ele adorava, mesmo que os comesse devagar, ou às vezes panquecas. Quando tinha tempo, a parte mais difícil era se vestir. Cada botão, cada meia, cada manga se tornava um teste de paciência e amor. Mas Emily nunca reclamava. Ela encorajava Lucas, transformando cada pequeno gesto em uma vitória. Viu? Olha o que você fez sozinha. Você é uma campeã, meu amor. Assim que Lucas estava pronto, ela o deixava na escola de necessidades especiais, muitas vezes caminhando ao lado dele na chuva ou na neve, ou pegando 3 ônibus diferentes pela cidade. A escola, embora modesta, era um lugar seguro para ele. Ele recebia cuidados especiais e participava de oficinas que o ajudavam a desenvolver suas habilidades motoras e de expressão. Então Emily iria para o seu culto em Folha de Bordo lá. O mundo esperava que ela fosse sorridente, rápida e atenciosa. Poucos de seus colegas sabiam o que ela estava passando. Às vezes, entre um pedido e outro, ela olhava para a tela do celular para verificar se Lucas estava bem. Na hora do almoço, ela se deu 5 minutos para ler a última mensagem do professor. Hoje, Lucas conseguiu empilhar 5 blocos sem ajuda. Ele ficou muito orgulhoso. E dessas pequenas mensagens, Emily extraía uma nova energia. Ela se endireitava, pegava sua bandeja e voltava a servir café, com a cabeça cheia de uma mistura de gratidão e preocupação. Ela não estava vivendo, estava sobrevivendo com dignidade. Não sonhava com luxo, apenas com estabilidade. O que ela mais desejava? Que Lucas um dia pudesse andar sozinho por um corredor. Que ele pudesse dançar mesmo desajeitadamente. Que ele também tivesse a chance de ser visto como algo além de uma criança diferente. Era uma tarde de quarta-feira de outono. As folhas douradas caíam suavemente nas calçadas de Chicago, e uma névoa fina filtrava-se pelas janelas embaçadas do Folha de Bordo lá dentro. O café era tranquilo. Alguns clientes folheavam jornais, outros bebiam cafés com leite fumegantes e ao fundo, o velho jukebox que estava sentado em um canto da sala permaneceu em silêncio desde a manhã. Mas, de repente, como se movido por vontade própria, o aparelho começou a chiar antes de começar a tocar uma música cativante dos anos 70. Uma daquelas músicas que não ouvimos mais, mas que parecem despertar algo atemporal. A voz comovente da cantora vibrava através das paredes, uma melodia cheia de alegria, ritmo e nostalgia. Sentado em sua cadeira de rodas perto da janela, Lucas levantou lentamente a cabeça. Seu pequeno pandeiro em seu colo brilhava na penumbra.
Emily o havia dado a ele no dia anterior, encontrado em um brechó por $3 após um longo dia de trabalho. Era apenas um brinquedo, mas para Lucas era um tesouro. Ele estendeu a mão esquerda, a mais firme das duas, e começou a bater suavemente no pandeiro, não exatamente ritmicamente, mas com pura intenção. Seus movimentos eram espasmódicos, imperfeitos, mas profundamente vivos. Ele olhou para o teto, com o coração concentrado, depois seu olhar pousou nas pessoas ao seu redor, antes de retornar à mãe. Ele estava sorrindo. Não um sorriso largo. Seu rosto lutava para expressar emoção como o de outras crianças, mas um leve tremor nos olhos, uma luz inconfundível. Emily, enquanto servia, congelou no momento em que viu seu filho se mover daquele jeito. Ela já tinha visto Lucas tocar objetos antes, mas nunca com tanta clareza, tanta fluidez. Era como se a música o tivesse convidado para um mundo onde suas limitações físicas não importavam mais. Uma lágrima silenciosa brotou no canto do seu olho. Ela colocou delicadamente a bandeja sobre uma mesa vazia, ignorou os pedidos e caminhou lentamente em sua direção. Ela se ajoelhou ao lado dele, pegou suas mãozinhas nas suas e juntos começaram a se mover, lentamente ao ritmo da música. Não era uma dança como você pode imaginar. Era uma dança do coração, uma comunhão silenciosa entre uma mãe e seu filho. Emily não o guiou, não corrigiu seus gestos. Ela seguiu, deixe-o conduzir esse momento de expressão, como se fosse o condutor de um momento suspenso. Ao redor deles, o café parecia ter parado. As conversas silenciaram, as xícaras foram colocadas silenciosamente. Os clientes observavam a cena com respeito, tocados por sua sinceridade. Aquilo não era um espetáculo, não era uma performance. Era uma verdade nua e crua se desenrolando ali, no meio daquela sala silenciosa. Ao fundo, sentados à mesa perto da parede de tijolos vermelhos, André Blake, 45, tomava seu café preto enquanto lia relatórios em seu tablet. Como CEO de uma empresa de tecnologia multibilionária, ele estava acostumado a trabalhar até mesmo durante as refeições. Sua agenda era regulada a cada minuto, sua vida pontuada por reuniões, metas trimestrais e conferências em Londres ou Dubai. Ele não tinha ido ao Maple Leaf para passear, mas simplesmente porque seu motorista havia parado lá aleatoriamente entre duas reuniões. Mas algo, um tremor no ar, um silêncio assustador, o fez olhar para cima. E então ele os viu, Emily e Lucas. Esta mulher com o avental manchado de café, o olhar cheio de amor, e este menino, frágil mas vibrante, conduzindo a dança como um rei. Uma criança que a sociedade poderia ter considerado prisioneira do seu corpo, mas que naquele preciso momento, reinou sobre o momento com graça. Andrew sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não entendia o que estava vendo, mas sentia profundamente. Um calor há muito esquecido despertava dentro dele, uma emoção crua e desarmante. Lentamente largou o tablet. Não via mais gráficos de crescimento, números de investidores, tendências de mercado. Via a vida, vulnerabilidade, força, amor. E naquele modesto café, por alguns segundos de eternidade, Andrew Blake, o homem que não se comovia com nada, sentiu seu coração se abrir, rachado pela beleza de um simples pandeiro e pela determinação de uma criança em dançar contra o silêncio de seu corpo. Esse momento iria mudar tudo. O culto noturno estava chegando ao fim. Folha de bordo. O café esvaziava-se lentamente, e os últimos clientes saíam com sorrisos serenos, ainda carregados pela magia do momento que acabavam de vivenciar. Emily, cansada, mas estranhamente despreocupada, guardava as xícaras atrás do balcão. De vez em quando, ela olhava para Lucas, que adormecera em sua cadeira de rodas, com um pequeno sorriso ainda nos lábios, o pandeiro agarrado ao peito. Foi então que ela o viu se aproximando. André Blake, alto e elegante, trajando um casaco sóbrio, porém de alta costura, avançava com uma contenção quase tímida. Nada em sua postura sugeria que estivesse entre os homens mais poderosos do país. Seu rosto, geralmente endurecido por anos de negociações e solidão, parecia mais suave, quase vulnerável. Emily sentou-se confusa. A princípio, pensou que ele viesse reclamar de um descuido, da lentidão do serviço. Ela sorriu profissionalmente, pronta para se desculpar, mas ele a interrompeu com um simples aceno de mão. Não é com a garçonete que eu quero falar. É com a mãe, ele disse com uma voz profunda e calma. Emily olhou para ele, surpresa. Seu coração batia um pouco mais rápido. Andrew olhou para baixo por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Não sou um homem que se comove facilmente. Passei a vida num mundo frio de números, paredes de vidro e distância. Mas hoje vi algo real, vi uma criança desafiar o próprio corpo para experimentar um momento de liberdade.
e viu mamãe estender a mão para ele, não para corrigi-lo, mas para segui-lo, para honrá-lo. Ele olhou para cima. Parecia sincero e vulnerável. Você é uma mulher incrível, Emily. Seu filho é um pequeno guerreiro. E você? Você é uma heroína silenciosa. Do tipo que nunca celebramos, mas que o mundo precisa desesperadamente. Emily sentiu as bochechas ficarem vermelhas. Desviou o olhar, envergonhada. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito. Nem o ex-marido, nem os professores de Lucas, nem mesmo os médicos. Normalmente falavam com ela com pena, às vezes com condescendência. Mas isso não havia julgamento nem comiseração. Apenas respeito. Eu faço o que posso. Como todas as mães, eu acho, ela sussurrou. Andrew sorriu. Sentia que não era hora de esmagar a modéstia com discursos grandiosos. Mas não viera para fazer elogios. Ele havia tomado uma decisão. Gostaria de fazer uma coisa por você. Pelo Lucas. Se não se importar. Emily franziu a testa ligeiramente. Você quer dizer, quero dar uma chance a ele. Acesso aos melhores cuidados, às melhores terapias. Não para mudar quem ele é. Lucas é perfeito do jeito que é. Mas para dar a ele as ferramentas que ele merece. A capacidade de se mover com menos dor. De se comunicar com mais facilidade. E de continuar dançando, do seu jeito. Emily levou a mão à boca. A emoção apertou sua garganta. Senhor, eu não sei o que dizer. Andrew olhou para ela por um momento em silêncio e então acrescentou. Isso não é tudo. Eu tenho recursos. E quero usá-los para algo que realmente importa. O que vi aqui esta noite não é apenas uma cena linda. É um chamado. Uma revelação. Quero criar algo. Uma fundação em homenagem ao Lucas. Para todas as crianças como ele. Ele fez uma pausa e então disse suavemente. Fundação La Lucas Hope. Emily sentiu as pernas fraquejarem. Ela afundou numa cadeira, com lágrimas nos olhos. Você acha mesmo? Isso não é um gesto de caridade? Andrew sentou-se em frente a ela. Ele balançou a cabeça. Não, é um gesto de admiração. E de comprometimento. Construir impérios para mim. É hora de construir algo para os outros. Emily respirou fundo. Olhou para o filho adormecido e depois para Andrew. Seu coração batia acelerado, mas a clareza se instalava dentro dela. Ela sentiu. E certo. Vamos lá. Não só pelo Lucas. Por todas as crianças esquecidas. Por todas as mães exaustas. Por todos que não vemos. E neste pequeno café de bairro, entre uma garçonete de coração enorme e um bilionário que acabava de redescobrir o sentido da vida, uma aliança foi selada. Não por contrato, mas por promessa silenciosa. A mudança não foi imediata, mas foi profunda. Graças ao apoio de Andrew e ao financiamento da Fundação Lucas Hope, Lucas obteve acesso a cuidados que Emily jamais poderia imaginar. Ele foi matriculado em um centro de reabilitação especializado em Evanston, onde terapeutas fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e artistas experientes trabalharam juntos para revelar o potencial oculto de cada criança. Lucas participa de oficinas de dança expressiva, adaptada aos seus movimentos, onde aprendeu a contar histórias com os braços, o olhar, os gestos, mesmo os mais simples. Em outra oficina, experimentou a pintura tátil. As cores o acalmavam, as texturas o divertiam, e ele pintava o que não conseguia dizer com palavras. Seu progresso foi lento, mas constante. Ele conseguiu estabilizar melhor as mãos. Aprendeu novos sons, novas palavras. Um dia conseguiu dizer, quase claramente, "Mamãe está dançando." Foi um terremoto no coração de Emily. Mas ainda mais do que o progresso físico ou cognitivo, a maneira como o mundo ao seu redor o olhava estava mudando. A pequena comunidade de Lincoln Park, antes agradavelmente indiferente, gradualmente despertou para a presença dessas crianças invisíveis. Escolas locais começaram a colaborar com a fundação em atividades inclusivas. Empresas expuseram obras de arte criadas pelas crianças em suas vitrines. Um grupo de músicos chegou a oferecer concertos mensais adaptados para crianças com necessidades sensoriais especiais. Lucas, sem saber, estava se tornando um símbolo de abertura. Emily, por sua vez, havia deixado o avental. Com uma mistura de medo e esperança, deixou para trás os longos dias em pé, as gorjetas incertas e os clientes apressados. Mas não retornou a uma vida fácil, lançou-se de corpo e alma a uma luta maior. Ela se tornou porta-voz da Fundação Lucas Hope, convidada para conferências, fóruns sobre inclusão e programas de televisão. Ela falava com autenticidade. Não com palavras acadêmicas, mas com o coração. Ela contava seu cotidiano, suas noites sem dormir, suas dúvidas, suas humilhações silenciosas.
mas também seu amor incondicional e a beleza de cada pequeno progresso que Lucas fazia. Ela falou por todas as mães que não vemos aqueles que passam despercebidos nos corredores dos hospitais, no transporte público com um carrinho grande demais, em filas com uma criança que não consegue ficar parada. Ela carregou suas vozes com dignidade. Emily logo foi reconhecida como um ativista poderoso e acessível, uma mulher comum que se tornou extraordinária pela força das circunstâncias. Quanto a Andrew, ele mudou ainda mais profundamente. Ele deixou de ser um mero benfeitor. Envolveu-se com uma intensidade rara, participando pessoalmente de workshops, ouvindo pais e visitando centros. Gradualmente abriu mão de parte de seus negócios, delegando-os a parceiros de confiança, para se concentrar na fundação. Aqueles ao seu redor não o reconheceram mais. O homem que antes era frio e distante tornou-se investido, atento, humano. Ele aprendeu a desacelerar, a ouvir, a abraçar uma criança que não falava, mas sorria para ele. A rir com Lucas, a se emocionar com um desenho desajeitado, mas significativo. Certa vez, ele confidenciou a Emily, durante uma viagem para inaugurar um novo centro. Sabe, eu costumava achar que estava viva porque meu nome estava na Forbes. Agora sei que estou viva quando uma criança pega na minha mão e não tem medo de mim. Para ele, era uma revelação existencial ele conhecera sucesso, poder e reconhecimento mundial. Mas nada o preenchera tanto quanto o silêncio de um garotinho batendo seu pandeiro com o coração. Ele havia encontrado na missão, tornar visíveis aqueles que a sociedade ignora. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não é o que acumulamos, mas o que transmitimos. Não é o que possuímos, mas a luz que acendemos na vida dos outros. Emily, Lucas e Andrew se tornaram uma família de coração, improváveis mas inseparáveis. Unidos por uma dança improvisada, uma canção esquecida e um momento de verdade compartilhado. Juntos, eles construíram muito mais do que uma base. Eles construíram um movimento, uma visão de sociedade onde cada ser humano, independentemente de suas diferenças, tem um lugar, uma voz e um valor inestimável. E nos olhos de Lucas, não havia mais apenas uma luz. Houve um centelha do futuro. Alguns anos depois, o tempo passou, mas a chama acesa naquele dia num pequeno café de Chicago nunca se apagou. Pelo contrário, cresceu, iluminando centenas, depois milhares de vidas. O Fundação Lucas Hope, nascida de um simples ato de amor, tornou-se uma organização fundamental na luta pela inclusão e reconhecimento de crianças com deficiência em todo o país. Seus programas inovadores combinavam terapia, arte, música, dança e tecnologia adaptativa, oferecendo a cada criança uma oportunidade única de se expressar e prosperar. Emily Johnson, que se tornará uma figura icônica nessa luta, viajou pelos Estados Unidos para compartilhar sua história. A de uma mãe comum que se recusou a deixar a sociedade decidir o que seu filho podia ou não fazer. Forte e inspiradora, ela cativou multidões com sua simplicidade e autenticidade. Sua mensagem era clara: toda criança merece ser vista, ouvida e amada. Lucas, que crescerá nessa bolha de amor e esperança, tornará-se um adolescente radiante. Sua figura no palco, embora ainda marcada pela paralisia cerebral, era imbuída de uma força que ia além das aparências. Durante as apresentações ele dançava à sua maneira, cantava com suas próprias palavras e sorria com o coração. Cada rodada de aplausos era uma vitória sobre o silêncio e o esquecimento. O público, tocado por sua presença, sentiu a verdade que ele personificava, a beleza da diferença, a força da perseverança, a alegria de viver apesar dos obstáculos. Enquanto isso, em seu escritório iluminado no topo de uma torre moderna em Chicago, André Black olhou fixamente para a mesa. Entre suas lembranças havia um objeto simples, mas carregado de história, um pequeno pandeiro gasto, com as cores ligeiramente desbotadas. Este pandeiro era um talismã para ele, uma lembrança diária do dia em que uma dança mudou sua vida. O dia em que, por trás das paredes de vidro e dos números implacáveis, ele reencontrou sua humanidade. Cada vez que o tocava, lembrava-se daquela música, daquele olhar, daquela verdade nua e crua. Pensou em Emily e em Lucas, em todas as famílias que eles haviam ajudado. E sorriu, porque sabia que aquilo era só o começo. Para Andrew, o sucesso não era mais medido em dólares, mas em sorrisos, passos dados e vozes liberadas. E assim, a história de Emily, Lucas e Andrew continuou a escrever capítulos, inspirando gerações a acreditar no poder do coração. Porque às vezes tudo o que é preciso é um pequeno gesto, uma simples dança improvisada para mudar o mundo.